Olá pessoal, sou o Rodrigo Meirelles e vamos falar sobre a análise diferencial dos escoamentos, que é um assunto em mecânica dos fluidos. Quando faz-se necessário conhecer como varia a pressão e a tensão de cisalhamento ao longo da superfície da asa de um avião, é necessário contar com relações que se aplicam localmente, ou seja, ponto a ponto, pontualmente, ou que são válidas pelo menos numa região muito pequena, ou seja, num volume infinitesimal. Esta abordagem envolve volumes de controle infinitesimais e é denominada análise diferencial dos escoamentos, porque as equações que descrevem os escoamentos são equações diferenciais, ao contrário da abordagem por volumes de controle finito, em que normalmente não era necessário levar em consideração as variações nos campos de pressão e velocidade existentes no interior do volume de controle na solução do problema, porque utilizávamos apenas as condições na superfície de controle para a solução do problema. Alguns escoamentos podem ser divididos em duas regiões, uma muito fina e adjacente às fronteiras do sistema, onde os efeitos viscosos são importantes. Essa é chamada a camada limite. E uma outra região onde o escoamento é essencialmente invíscido. Aí nós estamos tratando do escoamento externo, que já é mais afastado da camada limite. Um número muito grande de problemas pode ser resolvido se utilizarmos certas hipóteses sobre o comportamento do fluido na camada fina adjacente às fronteiras e a hipótese de escoamento invíscido fora dessa região. É interessante ressaltar que existem vários métodos numéricos para a solução de equações diferenciais que descrevem os escoamentos. Esses métodos constituem a base da mecânica dos fluidos computacional. Apesar de esse não ser o foco dessa explicação, mas no final do capítulo a gente vai apresentar alguns comentários sobre a mecânica dos fluidos computacional. Nesta seção 6.1, nós vamos reapresentar um modo de descrever matematicamente o movimento das partículas fluidas num campo de escoamento. Essa figura mostra uma partícula cúbica fluida que inicialmente ocupa uma determinada posição e que depois de um pequeno intervalo de tempo, esse dt, ocupa uma outra posição. Normalmente os campos de escoamento são complexos. Assim, é normal que a partícula apresente movimentos adicionais de translação à translação, ou seja, a partícula ela pode apresentar uma variação de volume durante o movimento, uma deformação linear, pode rotacionar e também apresentar variação de forma, ou seja, uma deformação angular. Apesar destes movimentos e deformações ocorrerem simultaneamente, nós podemos analisá-los separadamente, como nós podemos ver nessa figura, que os movimentos somados formam um movimento geral. O campo de velocidade de um escoamento pode ser descrito especificando seu vetor velocidade v ao longo do tempo, em todos os seus pontos. Assim, esse vetor será v, x, y, z e t se estivermos usando um sistema de coordenadas retangulares para descrever o escoamento. Isso significa que a velocidade de uma partícula fluida depende de sua posição no campo do escoamento, no caso as coordenadas x, y e z, e do momento em que ela ocupa esta posição, o instante t. Esse é chamado o método de Euler e nós representamos U, V e W, que são as componentes do vetor velocidade nas direções x, y e z. E I, J e K são os versores nas direções x, y e z. De cada um dos componentes do vetor pode ser uma função x, y, z e do tempo. Uma das finalidades da análise diferencial
é determinar como variam os componentes do vetor velocidade em função do tempo. O campo de aceleração, o vetor aceleração de uma partícula é dada por essa equação. Aqui nós temos o vetor velocidade em função do tempo e esses vetores que representam as velocidades na direção x, y e z, ou v e w. Já as componentes do vetor aceleração, elas vão ser feitas decompondo cada uma dessas velocidades em função das coordenadas x, y e z. O vetor aceleração também pode ser descrito como esse D maiúsculo, o vetor, e esse D maiúsculo T. Esse D maiúsculo T é um operador que ele é chamado de derivada material ou substitutiva. Porque você pode colocar qualquer variável que você queira analisar de campo aqui dentro desse operador e a partir dele você tem a solução. Aqui a gente tem uma outra notação, a notação vetorial para derivada material ou substitutiva. E esse delta aqui invertido é chamado de nabla. É um operador gradiente, ele funciona como vetor gradiente. Nesse caso, temos aqui um elemento fluido, que ele inicialmente está nesse ponto O, aí ele vai se deslocar para esse ponto O' em um determinado intervalo de tempo. Isso é verdade se todos os pontos da partícula apresentarem a mesma velocidade. Para isso, nós vamos ter que ter os gradientes de velocidade nulos. No caso, se existirem os gradientes de velocidade, aí nós vamos ter normalmente uma deformação ou uma rotação do elemento fluido. Vamos considerar primeiro o efeito do gradiente de velocidade du dx num pequeno cubo com lados ΔX, ΔY e ΔZ. Então, inicialmente, essa partícula ela apresenta esse lado ΔY, ΔX e o ΔZ, que ele está aqui no plano, a gente não pode ver. E a influência dessa componente U da velocidade, ela vai ser somada aqui a partir desse ponto C. Então, ela apresenta a partir da origem um vetor U aqui de velocidade, aí aqui vai ser somado com um pequeno gradiente de velocidade. E isso vai provocar o quê? Vai provocar uma deformação, um aumento no volume durante esse intervalo de tempo. Ou seja, o componente do vetor na direção x nos pontos A e C pode ser expresso por U mais du dx ΔX se o escoamento na direção x da velocidade nos pontos próximos OB, O e B é igual a U. O aumento de volume provocado por este esticamento durante o intervalo de tempo ΔT é proporcional a isso aqui, porque vai ser esse comprimento aqui vezes o tempo. Vai ser esse gradiente de velocidade aqui vezes o tempo que vai me dar essa deformação aqui, ó. Varia o volume dessa partícula fluida aqui, que foi deformada. Então, esse volume aqui, que aumentou, ele vai ser dado por essa equação, x vezes y vezes ΔZ. Só que o que deformou aqui em x, a gente percebe que foi essa variação aqui, ó, uma velocidade vezes um tempo que vai me dar um deslocamento aqui que variou. Então, esse novo deslocamento eu vou acrescentar aqui na minha fórmula do volume.
Aí eu vou ter o volume calculado. Agora, se eu quiser a taxa de variação do volume por unidade de volume, devido a esse gradiente de velocidade du dx, então a gente vai calcular a derivada do volume em relação ao tempo, que vai ser dado por o limite de du dx em relação a t em relação ao tempo, quando ΔT tende a zero. E isso vai me dar que du sobre dx é a taxa de variação do volume por unidade de volume. Mas isso lembrando que a gente está considerando o efeito do gradiente de velocidade du dx num pequeno cubo. Agora, por exemplo, se a gente quisesse uma expressão geral para a taxa de variação do volume, só era a gente considerar as outras componentes, só era a gente considerar os gradientes de velocidade nas outras componentes. Por exemplo, aqui a gente só considerou o x, se a gente considerasse também o y e o z, a gente teria uma expressão geral para a taxa de variação do volume. Então a gente tem aqui o vetor velocidade, o vetor campo de velocidade vezes o nabla. Então, movimento angular e deformação. Novamente, nós temos aqui nessa figura uma partícula fluida, em que aqui ela tem um vetor velocidade na origem e na extremidade, no ponto B, ela vai apresentar um gradiente de velocidade. Ou seja, essa partícula toda está se movendo, mas na extremidade vai aparecer um gradiente que vai tornar essa velocidade um pouco maior do que a velocidade no ponto zero. Isso vai permitir que o nosso elemento fluido rotacione. Aqui a gente vai ter o segmento OB e o segmento OA. O segmento OB vai rotacionar na direção desse ângulo ΔB. E o segmento OA vai rotacionar na direção do ângulo Δα. Então, quando eles rotacionarem, eles vão assumir essas novas posições aqui, OB' e OA'. Isso vai gerar uma velocidade angular, no caso do segmento A, que vai ser dado por o ângulo Δα, ΔT no limite, quando ΔT tende a zero. Se a gente considerar esse ângulo muito pequeno, se a gente fizer uma consideração, uma aproximação desse ângulo muito pequeno, então a gente vai considerar que vai ser o cateto oposto, né? Que é esse gradiente de velocidade aqui, esse deslocamento, dividido pelo cateto adjacente, que a gente tem aqui. Então, a gente vai ter aqui que só o ângulo Δα vai ser dado por essa equação aqui, ó, dv dx dt. Porque vai ser cancelado esse ΔX e esse ΔX. Então, se a gente substituir esse alfa aqui nessa equação da velocidade angular no limite, a gente vai ter que a gente vai cancelar aqui o ΔT quando ΔT tende a zero. Então, a velocidade angular nesse segmento A vai ser dado por dv dx. O sentido de ômega OA será anti-horário se dv dx for positivo. Ou seja, o sentido, se dv ele for positivo, ele vai rodar para o anti-horário, como a gente está vendo aqui nessa figura. Agora vamos analisar a velocidade angular em OB, analisando o limite de novo desse ângulo em relação ao tempo que vai me gerar essa velocidade angular, quando ΔT tende a zero. Se a gente fizer de novo a aproximação para o ΔB muito pequeno, então a gente vai considerar o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E isso vai me dar esse ângulo aqui.
delta beta. Quando a gente substitui esse ângulo na fórmula da velocidade angular OB, no limite, ele vai me dar du dy. Então, o sentido de ômega OB será anti-horário se du dy for positivo. Por quê? Mais uma vez, nós temos aqui que se esse ângulo ele rotacionar no sentido anti-horário, a gente vai ter que esse du dy ele vai ser positivo. Ok, nós definimos as velocidades angulares OA e OB. Então, aqui nós vamos definir a velocidade angular em Z, que é a média, também ela é a média das velocidades angulares OA e OB. Ela também é a velocidade angular do bissetor do ângulo formado pelas linhas OA e OB, considerando a rotação anti-horária como positiva, como a gente considerou nos casos anteriores. No caso, o ômega Z ele vai ser a média mesmo das velocidades angulares OA e OB, como a gente calculou na passada. E a velocidade angular do elemento em torno do eixo X, ela vai ser dada por essa equação aqui. Aí a gente já está considerando o movimento geral do elemento fluido. A velocidade angular do elemento em torno do eixo X ou do eixo Y. A velocidade angular em torno do eixo Y, ela vai ser dada por ômega Y, que vai ser a metade dessas parcelas, considerando o movimento geral. Com isso, a gente definiu as três componentes do vetor velocidade angular. Então, a gente define aqui o vetor velocidade angular nas direções I, J, K, que são os versores. Então a gente percebe que o vetor velocidade angular ele vai ser a metade do vetor do rotacional do velocidade. O que significa rotacional do velocidade? Ele vai ser a metade do nabla vezes o campo de velocidade. Ou seja, a gente tem aqui o que? Um produto vetorial. Fazendo o vetorial desses vetores, nós vamos obter cada parcela dessa como uma parcela da velocidade do vetor velocidade angular. Dessa forma, nós definimos o vetor vorticidade, que é dado por essa letra grega. O vorticidade ele vai ser 2 vezes o vetor velocidade angular. Importante ressaltar que isso aqui é um vetor velocidade angular, que vai ser igual ao nabla vetorial campo de velocidade. E para finalizar, nós temos um exemplo de aplicação aqui, o 6.1 do livro Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, do Bruce, do Mousson, no caso, como alguns chamam. E ele pergunta: o campo de velocidade de um escoamento bidimensional é descrito por esse campo aqui de velocidade, que depende do plano x, y, como a gente pode ver. Aí ele pergunta: este escoamento é irrotacional? Então vamos lá procurar saber. Para a gente saber se o escoamento é irrotacional, o vetor rotacional da velocidade ele tem que ser igual a zero, ou seja, o vetor velocidade angular ele tem que ser nulo.
Ou seja, todas aquelas componentes x, y e z tem que ser igual a zero, para poder ele ser irrotacional. Ou seja, ele não vai rotacionar. Então a gente vai separar aqui primeiro as parcelas dos vetores de velocidade nas direções u, v e w, como a gente definiu. U vai ser 4x, y, e v vai ser 2x ao quadrado menos y ao quadrado, e o w vai ser 0, porque não tem. Então a gente vai para as nossas formulinhas do ômega x, ômega y e ômega z, para a gente saber se realmente eles são iguais a zero, para saber se ele é rotacional. Então a gente já começa aqui, ó, a derivada parcial do vetor u, w em relação a y, como não tem, então é zero, menos a derivada parcial do vetor v em relação a z, também não tem, então vai ser zero. Zero menos zero, zero. Então a gente já sabe que o ômega x é igual a zero. Ômega y. Aqui, a derivada parcial de u em relação a z. Derivada parcial de u em relação a z, não temos componente z, então é zero. A derivada parcial de w em relação a x, w também é nulo, então zero. Zero menos zero, vetor, componente do vetor velocidade na direção y, na direção do eixo y, é igual a zero também. E a componente do vetor velocidade na direção z vai ser delta v, delta x. Então a gente vai pegar esse cara aqui, ó, e derivar parcialmente em relação a x. Se eu vou derivar em relação a x, esse cara aqui, ó, ele vai ser constante, o y. Então, zera ele aqui, 2 vezes 2, 4, 4x. Agora, deu u dy. Então a gente vai pegar aqui o y e vai derivar parcialmente em relação a y. Se o y vai ser variável, então o x vai ser constante. Então, derivada de y é 1, sobra 4x. Então, aqui eu vou ter 1 meio de 4x menos 4x. 4x menos 4x é igual a zero. E com isso, nós provamos que o escoamento ele é irrotacional. Ainda falando da velocidade do movimento angular e deformação, nós definimos a deformação por cisalhamento como sendo a soma do ângulo alfa que ele vai rotacionar mais o ângulo beta. Isso vai me gerar essa deformação por cisalhamento causada pelo gradiente de velocidade. Essa deformação por cisalhamento ela é considerada positiva se ocorrer a diminuição do ângulo formado pelas linhas OA e OB. E também definimos a taxa de deformação por cisalhamento. A taxa de deformação por cisalhamento é o limite calculado em relação a t, quando ΔT tende a zero. Então, a gente vai derivar esse cara aqui, o delta alfa e o delta beta, todos em relação, vai calcular o limite mesmo aqui, todos em relação a t. Esses caras aqui a gente já calculou esses ângulos fazendo a aproximação pela tangente lá na passada. E a gente vai chegar à conclusão de que a taxa de deformação por cisalhamento é dv dx mais du dy. Fim.